Fala galerinha, tudo bem? Pessoal do quinto ano, estamos aqui para gravar essa aula de educação financeira. Me chamo professor Max, professor Daniel Max, professor de educação financeira e matemática. Nós iremos tratar nesse vídeo a história do dinheiro no mundo. É uma aula de revisão em que nós vamos dar aqui um passeio pela evolução do dinheiro. Vamos chegar até criptomoedas. Vamos sair da história do escambo até criptomoedas. Vamos sair do ponto chamado escambo até chegar nas moedas digitais. Vem contigo, vamos lá. A origem e evolução do dinheiro. Primeiro, antes da existência do dinheiro, o homem tinha necessidade de fazer trocas. Então, a gente percebe aqui, logo no começo, o escambo. O que era o escambo? O escambo era a troca de mercadorias. Então, a definição básica do que acontecia está na tela. Escambo é uma atividade de troca que era utilizada quando ainda não havia sistema monetário. Essa troca, conhecida também como permuta ou troca direta, envolvia apenas coisas, serviços ou ambos. Então, o escambo era a troca de mercadorias, quando não existia dinheiro. Então, os homens trocavam frutas por animais, trocavam animais por metais e assim sucessivamente. Então, existiam muitos produtos que eram trocados. Essa prática, ela com certeza estava isenta de inflação, né? Já foi até perguntado em prova sobre essa associação. Como não tínhamos uma moeda ainda vigente, não tem sentido em falar de inflação. Essa prática do escambo, ela traz consigo alguns problemas. O primeiro problema que a gente podemos elencar aqui é que você precisaria achar alguém que quisesse trocar com você. E ao longo dessa aula a gente vai descobrir outros problemas dessa prática do escambo. Mas a pergunta que fica no ar é essa: será que o escambo é uma coisa que ficou no passado? Será que não existe mais essa prática do escambo? Na verdade, o escambo ele ainda existe. As pessoas trocam livros. Na época que começa o estudo das crianças, tem pais que fazem trocas. Trocam livros para os seus filhos. Conseguem livros que eles precisam através da permuta, através da troca. Então, a palavrinha que substitui escambo é a palavra permuta ou troca direta. Eu posso chamar isso de permuta ou troca direta, ok? Alguns problemas, essa prática que ainda existe, não como antes, mas ela ainda existe, ela traz algumas dificuldades. A primeira dificuldade aqui que nós queremos trazer é a questão que aconteceu também no Brasil colonial. Você percebe nessa imagem que os portugueses, os europeus, ao chegarem aqui, eles ofereceram para os índios bugigangas, como espelhos, facas e pentes, alguns utensílios que os índios não tinham. E em troca, eles pediram dos índios o quê? A mão de obra, pediram o trabalho indígena. Os índios cortavam o pau-brasil e os europeus levavam esse pau-brasil para a Europa. E eles utilizavam o pau-brasil, os europeus utilizavam para quê? Para tingir tecidos. Eles traíam uma tinta, tiravam uma tinta, faziam extração de uma tinta para tingir tecidos do pau-brasil. E os índios conseguiam essas bugigangas. Com o tempo, essas relações foram se desgastando. E quando cada indígena já tinha o seu pente, já tinha o seu espelho, e fizeram a objeção de não trabalhar mais para os europeus. Aí você percebe, ao longo da história do Brasil, como professor de história, você vai perceber que essas relações elas foram desgastadas e houve conflitos, guerras e genocídio e etnocídio, que é uma matéria para a história, para você aprender mais e aprofundar mais seus conhecimentos sobre a história do Brasil. Nós temos aqui, dentro dessa prática do escambo, que foi muito comum na comunidade indígena, durante a colonização do Brasil, o escambo ele foi utilizado na extração do pau-brasil e ele trouxe consigo algumas dificuldades. O primeiro problema que nós poderíamos elencar nessa aula: coincidência de necessidades. O que é uma coincidência de necessidades? Eu preciso achar alguém que queira o que eu estou oferecendo.
E, por exemplo, a pessoa tem o peixe e ela quer trocar esse peixe por grãos. Beleza, se eu quiser, eu tenho grãos, ela tem peixe, a troca acontece. Mas caso eu não queira o peixe, vai ter dificuldades. Então eu preciso achar alguém que queira trocar comigo. Então a coincidência de necessidades é um problema sério, porque quando uma das partes não aceitava a troca, o escambo não aconteceria, né? A permuta não poderia acontecer. Então, eu precisaria achar alguém que quisesse trocar. Um segundo problema é a falta ou ausência de troco. Como nós não temos uma moeda oficial estabelecida, nós temos essa dificuldade de passar troco, de ter troco. Eu coloquei essa charge aqui para a gente refletir sobre a ideia da ausência ou inexistência do troco. Esta composta de pêssego custa 1,5 ganso. Ela está dizendo que esse potinho aqui de pêssego custa 1,5 ganso. Ora, se a pessoa diz que é 1,5 ganso, a pessoa pode levar um ganso vivo. Mas e o meio? Vai ter que cortar o ganso, né? Se ele quiser levar 1,5 ganso, que é o pagamento por essa composta de pêssego. Então, perceba a dificuldade. Não temos a relação do troco aqui envolvida. Aí o que acontece? Não pode ser por uma galinha gorda de 12 ovos. Então, eles iam achando alternativas para poder fazer as trocas, mas não tinha aquela compensação em moeda, não tinha um troco, e as relações comerciais se tornavam às vezes problemáticas, tinham muitas dificuldades para a evolução do comércio, né? Então era um problema, a falta de troco. Para a nossa avaliação, você pode já estar anotando e tentando fixar esses conceitos, né? Primeiro problema do escambo era achar alguém que quisesse trocar, a coincidência de desejos. E o segundo problema, a falta de troco. Nós percebemos também o valor não equivalente das mercadorias. Lá nos slides passados, até na nossa aula presencial, nós falamos que existiam muitas trocas que eram injustas. Eu coloquei essa imagem aqui, do rapaz trocando uma vaca por grãos, né? Claro que isso aqui é uma ilustração. Esses grãos aqui, de acordo com a história, né, com o mito, eram grãos mágicos, né? E ele estava trocando a vaca por grãos mágicos. Mas é uma ilustração que quer mostrar o que para o aluno do 5º ano? Para você, meu aluno querido. Quer mostrar a ideia de que muitas vezes a troca era injusta, porque a vaca dá leite, a vaca pode oferecer a carne, o couro, e aqui são apenas grãos. Mas como ele queria muito esses grãos, acontecia que às vezes a pessoa se submetia a determinadas trocas injustas, valor não equivalente das mercadorias. Acontece hoje, professor, trocas injustas? Acontece. Às vezes no álbum da Copa, eu vi muito isso. Na época da Copa, um aluno precisava de uma figurinha para completar o álbum e de repente ele trocava 10, 20 figurinhas por uma que era para ele trocar, que era conseguir para finalizar o seu álbum, né? Então ele precisava fazer essa troca. Então ele se submetia a trocar uma figurinha por 20, né? 20 por 1. Então a gente percebia essa troca injusta. Outro problema também do escambo era o transporte e conservação de mercadorias. Dentro da troca de mercadorias, às vezes era necessária o transporte, e esse transporte, durante muito tempo, as pessoas andavam nas estradas, transportando frutas, transportando o próprio animal. Então, o que acontecia? As frutas, no caso de um transporte mais longo, apodreciam. Então, a gente tem um problema com transporte e conservação. Transporte porque muitas frutas eram levadas para outra cidade para a comercialização, para haver a troca. Então, nesse caso, nós temos um problema de transporte e o problema também da conservação. As frutas muitas vezes chegavam na viagem já apodrecidas e inúteis para a comercialização. Nós temos um problema também com o gado e outros animais que eram utilizados na troca. O gado, muitas vezes na viagem, ele morria, ficava doente, emagrecia, perdendo assim o seu valor e às vezes causando prejuízos aos seus proprietários, porque quando o gado morria, ele não teria como trocar
fazer a permuta, né? Então são problemas que nós podemos elencar para a nossa avaliação. Na nossa avaliação, como será perguntado, né? Pode ser perguntado da seguinte maneira: quais os problemas principais do escambo? Nós podemos elencar pelo menos 4 problemas. Achar quem quisesse trocar, note bem, achar quem quisesse trocar. 2, a ausência de troco, não tinha como passar troco em moeda, não tinha como dar essa relação de troco. E nós temos um problema também sobre o transporte e conservação da mercadoria, né? Então são problemas que nós temos para na hora de fazer a avaliação, que pode ser cobrado. São problemas com a prática do escambo. A moeda mercadoria foi uma alternativa para resolver os problemas do escambo. Então, a moeda mercadoria, ela tinha algumas vantagens. Facilitava as trocas indiretas, né? Ou seja, se tornou mais padronizado. Por exemplo, o gado foi usado como moeda mercadoria. Então, a gente tinha um padrão. Estava em busca de um padrão. As pessoas buscavam um padrão. Então, no caso da moeda mercadoria, facilitava as trocas indiretas. O que é uma troca direta? Uma troca direta é o que acontecia no escambo. E o que é uma troca indireta? É você usar algo como moeda mercadoria ou como uma moeda oficial. Então, nós temos aqui a aceitação condicionada. Tinha uma condição para a gente aceitar essa moeda mercadoria. Quais as condições? Raridade e utilidade. O gado, ele tinha uma utilidade, tá? E algumas moedas mercadorias, a raridade, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco. Inconvenientes: quais são os defeitos, as dificuldades da moeda mercadoria? Inconvenientes: oscilação de valor, indivisíveis, perecíveis e transporte. Como assim, professor? Oscilação de valor. O gado, ele perdia valor, tá certo? Não só o gado, mas as moedas mercadorias. O valor, ele variava muito. E indivisíveis, porque o gado, na verdade, ele vai ter um valor vivo. E se ele estiver morto, ele vai ter outro valor. E para que a gente consiga fracionar o gado, ele precisa estar morto, né? Então, nesse caso, a gente tem um problema da indivisibilidade da moeda mercadoria. Então, isso é um problema sério para a questão do troco, a indivisibilidade. Perecível, o que quero dizer com perecível? Que o gado pode morrer, ele pode ficar doente, a moeda vai perdendo valor, mas a moeda também, no caso do gado, pode se reproduzir, que é uma vantagem, né? Transporte também era uma desvantagem, muitas vezes o gado morria ao longo dessas trocas. E a gente tem outra moeda também, dentro da história do gado, ainda na história do gado, a gente percebe o seguinte, que através do gado, essa palavra ela vem do latim, que significa pecus. O que significa pecus? Gado, gado é pecus. Pecus é a palavra em latim, gado em português. E daí, professor? E daí que nós temos a pecúnia. O que é a pecúnia? A pecúnia é o dinheiro, que é uma palavra derivada da palavra pecus. Aí nós temos também a palavra pecúlio. O que significa pecúlio? Dinheiro acumulado. Seria o dinheiro acumulado. Então, esse é o pecúlio. Então, pecúlio, todas essas palavras derivam de uma só raiz, que é pecus. Daí surge também a palavra capta, que significa cabeça, cabeça do gado, né? Na época, era medido o patrimônio de uma pessoa através da quantidade de cabeças de gado que ele possuía. Então, capta significa cabeça. É daí que vem a palavra capital, que significa patrimônio, tá? Então, o gado, principalmente o bovino, foi um dos mais utilizados, apresentava vantagens de locomoção própria, reprodução e prestação de serviços, embora ocorresse o risco de doenças e de morte, tá? Então, nós temos outra moeda mercadoria, que é o sal, tá? O sal, uma moeda mercadoria utilizada pelos romanos. E nessa época, os soldados romanos, na Roma, soldados romanos recebiam o seu pagamento em forma de sal. Forma de pagamento lá era sal. Daí surgiu a palavra salarium, do latim, que significa salário. Então, o sal ele tinha uma grande importância, uma grande relevância, porque nessa época não tínhamos a
a questão da conservação de a geladeira. Nós não tínhamos a geladeira. Como não tínhamos a geladeira nessa época, né? Os romanos não tinham, essa sociedade não tinha geladeira, eles usavam o sal para ser o elemento da conservação. Eles faziam a conservação de carne com o sal, conservação de alimentos com o sal. Então o sal ele era bastante valorizado na sociedade romana. Daí a palavra salarium. Cada romano, cada soldado romano recebia seu pagamento em sal. É o soldo, né? E agora nós temos aqui, nesse slide, eu coloquei algumas moedas mercadorias gerais, umas 4 mais importantes para a época. Nós temos o pau-brasil, que já foi mencionado em nossa aula. Nós temos aqui as conchas, tá certo? O cauri, que era uma moeda mercadoria utilizada pelos africanos. Eles utilizaram e trouxeram essa prática para o Brasil. São conchas. E nós percebemos também o cacau, tá? O cacau ele foi uma moeda mercadoria bastante utilizada no Brasil. E o açúcar, tá? Cada uma dessas moedas mercadorias são moedas perecíveis, são moedas que o valor ele vai oscilar bastante, vai depender da época e da tendência. Então, são moedas perecíveis e que são oscilantes. Os problemas continuam, né? Precisamos de um padrão, a economia evolui e com o crescimento da economia é necessário a padronização. E aí pensa-se em um novo modelo de troca, dessa vez padronizado. Seria a época da moeda metálica, tá? Eu chamo isso aqui, não somente eu, mas estudiosos da educação financeira, economistas, falam do metalismo. O que é o metalismo? O metalismo seria a época em que os metais ganharam proeminência. O que é isso, tio? Ganharam mais destaque, tá? Então, características, a raridade, por que elas eram preferíveis ao invés das moedas mercadorias que eu citei logo nos slides anteriores, né? Características, raridade, durabilidade, divisibilidade. O que é essa durabilidade? Era durável. E a divisibilidade? Dava para a gente fracionar. Como assim? Aqui, dentro do advento da moeda, é possível fazer uma moeda. Por exemplo, eu tenho R$1 e tenho 10 centavos, tenho 50 centavos. É possível fracionar. Então, a divisibilidade e a homogeneidade. O que significa isso, tio? Bem simples. É que agora nós temos um padrão. E toda a sociedade fala a mesma língua, tá? Ela trabalha com um padrão monetário. E aqui nós temos a questão da praticidade. Logo, é mais fácil carregar moedas do que pau-brasil. É mais fácil carregar moedas do que uma caixa de frutas. É mais fácil transportar moedas. As moedas não apodrecem. As moedas são mais fáceis de locomover. Então, nesse caso, a moeda metálica, o metalismo, ele vai ganhar destaque nesse período da história, tá? Mas, afinal, quem inventou a moeda? Isso aqui é uma questão que causa controvérsias. Para uma vertente de estudiosos, foram os lídios os primeiros a forjá-las. E uma outra vertente diz que foram os reis da Macedônia. E nessa briga aqui, nessa disputa, né, melhor dizendo, o povo chinês, como legítimos criadores do papel moeda, também disputam, né, pleiteiam terem sido os inventores das moedas. Então, pode ter sido os lídios, os reis da Macedônia ou os chineses. Há quem defenda que foram os chineses os legítimos criadores da moeda. Então, vamos colocar a data do surgimento aqui, ó. Surgem no século 7 a.C. as moedas, como conhecemos hoje, né? Moedas antigas são pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a impressão de cunho oficial. Como assim, tio Max? Cunho oficial. A moeda, ela tinha uma marca. A marca de quem emitiu garante seu valor. O imperador, a marca de uma figura importante daquele país, daquele império. Normalmente, no caso dos romanos, o imperador estava na efígie da república. Aqui nós temos aquela frase clássica, né, de Cristo no Evangelho: dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Ele falava isso se referindo à moeda romana, a moeda que tinha a efígie, o rosto de César. Então, nesse caso, são pequenas peças de metal com peso e valor definidos com a impressão de cunho oficial. Esse cunho aqui, gente, entenda, quando tiver a palavra cunhar, significa escrever, tá? O cunho oficial. A efígie, muitas vezes, da moeda, no vídeo de educação financeira passado, nós trabalhamos a ideia do dinheiro brasileiro, a segunda família do real. Quem não assistiu o vídeo do tio Max, assista, acesse o meu canal. E lá tem um pouco sobre a efígie. O que é a efígie? É a marca, o rosto, muitas vezes, do imperador. No caso do Brasil, a república, né, está personificada na efígie, né? Então, cunho seria o desenho oficial daquele país, né? Muitas vezes o governador ou o imperador. Nós temos dentro desse quadro panorâmico, histórico, as moedas elas tinham o formato circular, formato oval. São cunhadas na Grécia, são fabricadas na Grécia moedas de prata, tá? Moedas de prata. Na Lídia são utilizados pequenos lingotes ovais. O que é um lingote? Ó? Tá aqui, ó, o formato de lingotes ovais. Ó. Lingotes é um pedacinho oval. Oval que significa o que nessa terminologia? Essa terminologia significa que elas são circulares. Então, na Lídia são utilizados pequenos lingotes ovais de uma liga de ouro e prata chamada eletro. Aí nós percebemos, dentro desse esquema, a criação do banco, tá? Quando eu tinha grandes quantias de dinheiro, eu precisava, no caso, nessa época, as pessoas precisariam de um lugar para guardar. Nós não precisamos hoje. Naquela época também eles precisavam. E eles precisavam de um lugar seguro. E então surge a ideia do banco. O banco ele vai surgir, ou os bancos vão surgir, eles vão surgir na Idade Média, tá? Os bancos surgem na Idade Média. Aí nós vamos perceber que dentro desse contexto surgiu o costume de se guardar os valores com ourives, aliás. O que é o ourives? Ourives é a pessoa que negociava objetos de ouro e prata. Este, como garantia, entregava um recibo. Então, eu guardava minha quantia com ourives e o ourives me dava um recibo, um papel. Com o tempo, esses recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mão em mão e dando origem ao papel moeda. Então, papel moeda nada mais é que um recibo, né? Então, nessa época, nós tínhamos a necessidade de guardar as quantias de moedas em um lugar seguro. Tinham pessoas que guardavam as moedas, enterravam as moedas. E com essa história de enterrar moedas, as pessoas às vezes perdiam, eram roubadas, não tinha segurança ao guardar suas moedas. Precisava de um local, e esse local era o banco. Aí nós temos um nome aqui interessante, difícil de pegar de primeira, que é o ourives. O que é o ourives? Pessoa que negociava objetos de ouro e prata. Então a gente guardava lá com ourives. Este, como garantia, entregava um recibo, que mais na frente vai ser chamado de papel moeda ou a cédula, tá? Então, o que é o papel moeda? O papel moeda, aqui nós temos um dos primeiros papéis a serem utilizados no Brasil. No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas atuais, foram lançados pelo Banco do Brasil em 1810. Tinha o seu valor preenchido à mão, tal como hoje fazemos com cheques. Então, essa época, as pessoas preenchiam o papelzinho aqui, e esse papel era a cédula de hoje, tá? A cédula de hoje, com certeza, é muito mais avançada do que a cédula de 1810. Nós temos códigos de segurança, nós temos todo um cuidado na fabricação dessas cédulas. O papel é o fiduciário. Nós trabalhamos tudo isso nas aulas anteriores. Agora, nós vamos começar aqui a direcionar você, meu aluno querido, para a prova, o seu teste 2. Algumas palavrinhas se destacam para a nossa avaliação dentro da história do dinheiro, na história e evolução do dinheiro. Quais são essas palavrinhas importantes? Primeiro, detalhe de prova. O dinheiro, ele pode ser definido, ou ainda, ele tem 3 funções. O dinheiro, ele é um meio de troca. Ele serve para ser trocado. E essa troca monetária, ela é padronizada.
Eu posso trocar, por exemplo, meu dinheiro por comida, por alimentos. Eu vou até um shopping e o shopping aceita meu dinheiro. Eu vou para o cinema aceita o meu dinheiro. Então, o dinheiro é usado pode ser usado como meio de troca. Mas o dinheiro não é só isso. O dinheiro ele pode também ser guardado. Ele pode ser guardado e ser utilizado no momento posterior. Pode ser utilizado mais tarde. Eu posso fazer uma poupança e guardar esse dinheiro por muito tempo para investir nos meus estudos, para investir, fazer uma viagem, enfim, um investimento. Então, a reserva de valores é a segunda função do dinheiro. O dinheiro ele é um meio de troca e ele é reserva de valores. E o dinheiro pode ser utilizado como unidade de cálculo. Agora, tendo uma moeda oficial, nós não temos mais o problema da divisibilidade. Como assim, professor? Eu posso dividir R$1 em unidades menores. Por exemplo, eu tenho R$10, eu tenho R$5, eu tenho R$2, mas também eu posso fracionar o próprio real. Eu tenho 1 centavo. Até há um tempo atrás, nós tínhamos a moeda de 1 centavo circulando. Hoje não é comum nem perceber dentro de um comércio a 1 centavo. Não é comum, está fora de circulação. Mas a gente percebe ainda a moeda de 10 centavos. A moeda de 10 centavos ela é uma fração do real. Então, o dinheiro ele pode ser usado como uma unidade de cálculo. Por exemplo, eu tenho uma caneta que custa R$1,50. Esse R$1,50 ele pode ser utilizado aí para esse algarismo 1 e 5 e uma vírgula. Eles representam o quê? É uma unidade. Podemos fazer cálculos com essa unidade. Por exemplo, eu tenho 1,50, comprei 1,50 de caneta, uma caneta de 1,50, e comprei uma borracha que custa 3,50. Então, já posso fazer um cálculo, 1,50 mais 3,50. Então, nesse caso, vou gastar R$5. R$5 é o valor das minhas compras. Então, isso é uma unidade de cálculo. Então, o dinheiro ele pode ser utilizado como meio de troca, reserva de valores ou unidade de cálculo. Isso é um detalhe muito sensível para a sua prova. É importante que você estude, dê muita atenção nessas 3 funções do dinheiro. A numismática, eu lembro dessa prova passada, muitos alunos esqueceram essa palavrinha na cruzadinha da MA. E o que significa numismática? Numismática é o estudo do dinheiro e da sua história. Então, numismática nada mais é que o estudo do dinheiro e da sua história. Então, esse é um ramo dentro da própria educação financeira. A gente estuda o dinheiro, a gente estuda a história do dinheiro. Então, a numismática ela trabalha com essa evolução do dinheiro. Tem muitas pessoas que guardam dinheiro, são colecionadores. Então, a numismática é esse estudo do dinheiro e da sua história. Tem pessoas que guardam cédulas antigas, são numismáticos, né? Então, a numismática, não confunda essa palavrinha na prova, numismática. Muitos alunos escreveram neurismática, outros escreveram nubismática, tá? Mas não é nada disso, é numismática, tá? A gente tem aqui, dentro da história do dinheiro, o cheque. O que é o cheque? O cheque é uma autorização que você dá para alguém retirar dinheiro da sua conta. Você dá uma autorização. Então, o cheque é um documento, tá certo? E dentro dessa relação aqui, o banco está envolvido. Eu não posso estar emitindo cheque sem ter um dinheiro na minha conta, tá? Não posso emitir cheque sem fundo, que foi outra questão da prova do 5º ano, a MA do 5º ano. Então, nós estamos se preparando aqui para fazer o teste 2. Então, o que é o cheque, tio Max? O cheque é uma autorização que você dá para alguém retirar dinheiro da sua conta. Então, dentro desse esquema do cheque, nós temos 3 personagens envolvidos, 3 sujeitos envolvidos. Primeiro, quem emite o cheque, ou seja, quem dá a ordem de pagamento, quem é que está emitindo cheques? A pessoa que emite o cheque é chamado de sacador, eminente ou correntista. Então, ele dá a ordem de pagamento, é o sacador, emitente ou correntista. Então, não confunda emitente, tá certo? Aquele que emite, tá certo? Eu tinha falado eminente, mas é emitente, tá? O credor é o tomador, beneficiário. Então, para ficar mais fácil, você chama aquele cara que está dando cheque, que está passando cheque, de sacador.
tá certo? É aquele cara que emite o cheque, então ele é o emitente. Então a gente tem também o beneficiário, quem recebe o cheque é o beneficiário. E temos também o sacado. Quem é o sacado? Já o banco, aquele que efetua o pagamento da ordem dada pelo emitente. Então, para ficar mais fácil, Max, dá para o senhor resumir? Dá. O cheque é uma autorização, ele é considerado um título de crédito, tá? O que é um título de crédito? É uma autorização que você dá para alguém tirar dinheiro da sua conta. Ele é um direito, por isso nós chamamos de título de crédito, mas ele é um direito. Você só tem esse direito se tiver escrito, se tiver com ele em mãos, tá? Aí nós temos aqui o emitente sacador. O que é esse emitente sacador? O emitente sacador é a pessoa que vai fazer a emissão desse cheque. Ele emite um cheque e esse cheque ele é recebido pelo beneficiário. E o beneficiário, como ele está com uma folha na mão, essa folha não é simplesmente uma folha, mas é um título de crédito. É uma autorização para esse beneficiário ir aonde tirar esse dinheiro. Ele vai até o banco e no banco ele faz a retirada dessa quantia. Então perceba que nessa relação o banco ele é o intermediário. O banco ele vai dar esse valor em dinheiro, em papel fiduciário para o beneficiário, tá? O beneficiário pode ser uma pessoa física, tá? Ou jurídica. Como assim, tio Max? Para não ficar difícil. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, o beneficiário. Então, o banco vai dar esse dinheiro em papel fiduciário, vai pagar o beneficiário e a gente percebe que esse dinheiro sai da onde? É porque o eminente, ele tinha uma conta corrente, por isso que ele pode ser chamado também de correntista. Ele tinha uma conta no banco, tá certo? Então, como ele tinha uma conta no banco e tinha dinheiro nessa conta, é possível fazer essa relação. Então, quem valida esse título é justamente o banco. O banco ele está fazendo o papel aqui de intermediador nessa relação, tá certo? Então, nós temos aqui, para ficar bem bonitinho para você na sua avaliação, na sua prova, o que é título de crédito. É um documento que contém um direito de crédito, tá? A pessoa tem um direito. Quando alguém falar perto de você, é um título de crédito. O que significa isso? É um direito de crédito e representa a obrigação desta dívida com as informações nele escrita. Exemplo, tio Max, o cheque. Nós temos o cheque, que é uma autorização que você dá a alguém para retirar dinheiro da sua conta. Outro detalhe importante dentro dessa história do dinheiro é o cartão de crédito. O cartão de crédito, nós temos aqui uma data importante, 1950, o primeiro cartão de crédito, Diners Club. Esse Diners Club foi o primeiro cartão de crédito. E aqui nós temos a imagem de Frank McNamara. Frank McNamara, tá? Então, o que foi isso, professor? O empresário Frank McNamara, em 1950, teve um pequeno imprevisto. Esqueceu sua carteira em casa e o seu talão de cheque. Então, ele não tinha como pagar. E o que ele fez? Ele conversou com o cara que era dono do empreendimento, do estabelecimento, e o dono do estabelecimento aceitou que ele pagasse depois, mediante apenas uma assinatura. Então, para ficar simples para você entender essa relação, é como se a pessoa tivesse com uma caderneta aqui e dissesse assim, aí, assina aqui, ó, o valor da dívida é tanto, você assina e paga depois. Então, a pessoa confiou em Frank McNamara, o dono do restaurante, né, que ele pagaria depois. E daí veio a ideia do cheque, aliás, do cartão de crédito. O que é o cartão de crédito? O cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônico em que você paga depois. Você vai pagar depois. O que era um mero acaso impulsionou Frank a criar o Diners Club Internacional, primeiramente distribuindo cartões de papel para seus primeiros associados. O cartão já possuía o nome do beneficiário em sua face. Então, o dinheiro de plástico, quando você encontrar esse termo em sua avaliação, caro aluno, dinheiro de plástico, significa cartão de débito ou crédito. Então, o dinheiro de plástico, no caso do cartão de débito, ele é um pagamento à vista. Como assim, tio Max? À vista? Na hora.
Então, é dinheiro para lá, mercadoria para cá. Então, cartão de débito é um pagamento à vista. Ou seja, eu estou pagando na mesma hora. O dinheiro está sendo debitado da minha conta. Debitar da conta significa o quê? Ser retirado imediatamente da minha conta. Minha conta corrente, minha conta poupança. Então, é um pagamento na hora. E o cartão de crédito, professor, como é que funciona? Ele é um pagamento parcelado. Então, vou pagar depois. Mas quem está intermediando essas relações? O banco. Pode ser o Visa, pode ser o Mastercard. O banco está envolvido nessas relações. A pessoa tem que ter uma conta corrente ou conta poupança no caso do débito. E no caso do crédito, existe também aí o Visa envolvido, né, nesse sistema. Ou outro banco, tá? Eu estou citando aqui, gente, só como mero exemplo ilustrativo, o Visa e o Mastercard. Aí nós temos aqui, por fim, para terminar essa aula, as criptomoedas. O que são as criptomoedas? São as moedas digitais, ou ainda os bitcoins. O que significa isso? O dinheiro digital ou moeda virtual desenvolvido para ser seguro e anônimo. Então a gente tem o nome aqui do cara Satoshi Nakamoto em 2008. Esse Satoshi aqui, professor, ele realmente existiu? Esse nome aqui é um nome fictício. Você pode pesquisar, pode estudar, mas ele é um nome fictício, é um nome tipo fantasia, tá? Nós não temos aí dizer assim, olha, isso aqui, Satoshi Nakamoto é o criador dos bitcoins ou da moeda digital, que não é verdade. Isso é um nome fantasia, é um nome aqui só para realmente representar, mas ele aqui a gente pode dizer que não é, de fato, não foi o Nakamoto que criou realmente as moedas digitais. Claro que isso é uma evolução, faz parte da história do dinheiro. Então, o dinheiro digital, a moeda virtual, ele foi desenvolvido dentro desse ano aqui. Ele começaram as moedas virtuais a circular. Como funciona isso, professor? O dinheiro digital, a moeda virtual, foi desenvolvido para ser seguro e anônimo, associados à internet. As criptomoedas utilizam a criptografia. O que é isso? Uma série de códigos de computador. Então, criptografia forte para gerenciar transferências de valores e pagamentos. Qual é a vantagem de cara desse tipo de moeda ou desse tipo de transação comercial? É que o banco, diferente do cartão de crédito, cartão de débito ou do cheque, que é um título, né? Diferente dessas formas de pagamento, nós não temos o banco intermediando essas relações. Então, as associadas à internet. Associadas à internet, as criptomoedas utilizam criptografia forte. Mas nós não percebemos aqui a existência do banco intermediando essas relações. Então, não são controladas por bancos, governos ou outras instituições. Então, eu coloquei nesse pequeno vídeo, né, um vídeo rápido de revisão, algumas características do Bitcoin. Entenda melhor essa criptografia. Ela é uma rede descentralizada, não precisa de bancos. Alta velocidade, para nossa prova é importante que você tenha pelo menos uma noção de bitcoins. Nós temos aqui também um detalhe interessante, ó, livre mercado, funcionamento 24 horas e custos baixos, tá? Então nós chegamos aqui ao fim da nossa revisão. É uma revisão que o objetivo era mostrar a evolução do dinheiro, a criação, por que foi criado o dinheiro, e entendemos que para assimilar o conceito da história do dinheiro, os conceitos apresentados aqui, é necessário que você faça as atividades do seu módulo, o módulo Cristos, acesse o aluno online, conecte-se ao aluno online e faça parte do time que acessa também a ferramenta Conecta Cristos. Faça suas perguntas, que o tio Max, dentro da possibilidade, fará um esforço para responder cada uma das suas indagações. Eu quero aqui me despedir de vocês, um forte abraço e até os próximos vídeos, se Deus quiser. É o fim da nossa gravação e fica com Deus. Beijão!